Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos e de maneira antecipada a atenção de vocês. Meu nome é Martin e hoje eu vou falar rapidamente alguns dados, algumas avaliações com relação a índices de intemperismo de solo do Rio Grande do Sul. Sou doutorando em Ciências do Solo em programa de pós-graduação, sob a orientação do professor Paulo César do Nascimento. Antes de mais nada, Itaone, obrigado pela apresentação. Bom, eu chamo a atenção de vocês, antes de prosseguir com os dados, para algumas informações referentes às idades geológicas das diferentes litologias do Rio Grande do Sul. Evidentemente, são idades aproximadas aqui, mas chamamos atenção para os domínios do escudo sul-rio-grandense, que são as rochas mais antigas do estado, com idades que variam entre 650 até 2.800 milhões de anos. A depressão periférica, que tem sedimentos que variam de 0 a 115 milhões de anos, as rochas sedimentares com idades máximas de até 295 milhões de anos, os derrames basálticos com idades de 130 a 145 milhões de anos e os sedimentos recentes da planície costeira do estado, que são mais recentes, pelo oceano e do Pleistoceno. Por que é importante a gente observar isso, entender essa relação da geologia com a pedologia? Porque os solos sedimentares, eles recebem materiais que provêm dessas diferentes litologias. Então, trago, por exemplo, o município de Viamão, que tem uma parte do seu território tomado, ocupada por domínios do escudo sul-rio-grandense. Aqui nós vemos claramente uma faixa que é a Coxilha das Lombas, que é formada, um dos sistemas Lagono-Barreira, e áreas deposicionadas. Da mesma forma que o colega me antecedeu, pelo mapa isométrico a gente consegue observar claramente ambientes mais elevados do relevo e áreas deposicionadas. Então, esses solos sedimentares, eles são fruto desses processos de erosão, transporte e deposição que são estratificados de sedimentos. Portanto, podemos caracterizar esses solos como pacotes de materiais de diferentes origens e, como a gente falou anteriormente, de diferentes idades geológicas. E os agentes de formação desses solos são fundamentalmente três. Existem quatro, que é o glacial, mas não é o nosso caso, que é por força do vento, da gravidade e da água. E especificamente do agente água, nós temos então solos aluviais, mas também solos lagunares e solos de origem de formação paludar. Bom, é interessante a gente observar que das diferentes rotas ou vias de formação dessa alteração dos materiais, dos minerais primários em minerais secundários, a gente tem fundamentalmente dois indicativos. O primeiro deles é a perda de bases, magnésio, cálcio, potássio e silício, e a concentração de alumínio. Então, eu chamo a atenção de vocês para essas duas questões fundamentais. E por que medir, então, os índices de intemperismo? Primeiro, permite rastrear e entender o desenvolvimento pedológico. A gente analisa as evidências para contar a história desse solo. E também, como esforço de distinção das classes de solo e a categorização, classificação em sistemas. E como que a gente procede, então? Uma das formas de medir o intemperismo é fazer a identificação dos minerais a partir de fotogramas de raio-x, a identificação desses minerais, e contrastar com
a sequência de estabilização desses minerais. E a segunda maneira é estudar as razões moleculares, proporções atômicas, né, em função da concentração de elementos e da sua mobilidade no solo. Bom, então os elementos móveis são as bases do silício e os elementos imóveis, fundamentalmente, né, alumínio, ferro, titânio e zircônio. Para análise dos índices de intemperismo, indica-se, para aqueles solos menos intemperizados, a avaliação com elementos móveis. Para os solos mais intemperizados, os elementos imóveis. Na ciência do solo, alguns índices são, né, bastante consolidados, principalmente o índice KI-KR, que é essa razão silício-alumínio e silício-alumínio mais ferro. Esses índices, eles expressam a composição mineralógica da fração argila, muito em função do método de determinação. Então, eles são, né, consolidados no Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, principalmente na classificação das ordens latossolos e nitossolos. Solos de textura arenosa, eles apresentam algumas limitações, justamente porque estamos falando de solos que apresentam baixo teor de argila. Outros índices usados na ciência do solo é a razão ferro pedrogênico sobre ferro total, a relação silt-argila e, como a gente falou antes, né, a identificação dos minerais e a seu contraste, a sua variação com a sequência de estabilidade. Além disso, existem outros índices geoquímicos, e aqui eu trago alguns. Na literatura são encontrados mais de 30 índices, mas esses índices eu trago para vocês e eles são fundamentalmente, né, baseados nessas relações de mobilidade dos elementos. Então, o primeiro, o índice de desilicação, envolve um elemento imóvel sobre elementos imóveis, e o índice químico de alteração tem uma relação entre elemento imóvel sobre imóvel mais móvel. O índice de intemperismo químico, ele também tem a mesma formatação, mas digamos que esse índice auxilia menos o potássio, e o índice mineralógico de intemperismo também tem relação direta com o índice químico, mais uma outra forma. A relação zircônio-titânio lá é muito interessante para a gente avaliar descontinuidades geoquímicas, posto que se trata de dois elementos imóveis em solo. Então, esse índice químico de alteração que a gente antes viu a fórmula, ele reflete a progressão da alteração química pela remoção das bases e, né, consequentemente, o aumento relativo da proporção alumina. A rocha San apresenta valores próximos de 50 e, à medida que esse intemperismo aumenta, se aproxima do valor de 100. O índice mineralógico de alteração, então, ele compara, né, os diferentes graus de intemperismo e refletem as transformações sofridas pelos minerais primários, né, e a formação dos minerais secundários. Então, valores que são menores que 100 refletem, né, imediatamente, né, a presença de minerais passíveis de intemperismo. E aqui nos deparamos com uma pergunta fundamental, né, que é qual ou quais são os índices mais eficientes para avaliar o estágio de desenvolvimento pedológico de solos sedimentares do estado, dentro desse conjunto que a gente aqui trouxe para vocês. Então, utilizamos dados de 3 teses, né, dos 2 colegas que me antecederam e também a tese Perspectivas Quilombolas sobre o Solo e a Paisagem. Né? No caso da tese do Jefferson, a gente selecionou
os perfis de solos sedimentares do César, que também são solos sedimentares, assim como da terceira tese. Envolve, então, 3 municípios: o município de Nova Santa Rita, que fica na depressão periférica, os solos sedimentares de Rolante, que também estão dentro dessa província, solos de Viamão, que se encontram numa transição, né, da depressão periférica para a província, né, da planície costeira. Então, esses solos a gente utilizou para avaliar a eficiência desses índices que a gente ressaltou. Eu trago para vocês aqui um esforço de avaliação de um perfil para que a gente possa olhar com calma cada uma dessas variáveis. Neste caso, vamos só o lado eutrófico. Então, no eixo X nós temos os diferentes horizontes. No eixo Y principal nós temos os valores das razões moleculares e no eixo secundário a porcentagem. Então, o índice de desilicação, a gente consegue observar as variações dentro do perfil, né? Então, a gente vê que o valor do ID, índice de desilicação, do BT é menor, o que indica maior intemperismo. Os índices KI e KR, a gente também consegue observar as variações, no entanto, a gente vê valores maiores em DT. Todos esses horizontes, eles são classificados como palomíticos não sesquioxídicos, sem variação da classificação dentro do perfil. A relação silt-argila também a gente observa em BTU um valor menor que 0,8, que implica maior intemperismo neste horizonte. A relação ferro-pedrogênico-ferro total, que aumenta em profundidade. Os índices geoquímicos, né, de intemperismo, de alteração em mineralógico. Aqui, e a gente observa que esses valores, quanto maiores, eles indicam maior intemperismo. Então, aqui também coincide com o BT1. A porcentagem de argila encontrada neste perfil e o aumento da cristalinidade, né, dos óxidos em profundidade. Eu trago isso para vocês, esse combo de informações, para dizer o seguinte: a análise dos índices de intemperismo, eles são interessantes do ponto de vista, né, de tê-los como ferramenta de análise entre horizontes, dentro do mesmo perfil, e entre as variáveis, assim como, né, são importantes para entender a influência da textura do solo, a natureza desse solo, né, influência do relevo e natureza desses solos. Aqui a gente está falando de um solo formado por regressão marinha, então avaliar, né, o comportamento das variáveis em função da natureza desses solos e também a influência da matéria orgânica. Então, são instrumentos importantes, são instrumentos interessantes para avaliar, né, todos esses fatores que eu citei para vocês. Mas a pergunta mais importante que a gente traz hoje é, em escala regional. A gente está olhando os perfis de forma isolada, muito importante, mas em escala regional, qual é, né, o índice, qual é o índice de intemperismo? Ele reflete, né, melhor o estágio de desenvolvimento dos solos. Então a gente selecionou dos 3 estudos os horizontes, né, diagnóstico e rodamos uma análise contemplando todas as variáveis, né, e o conjunto de horizontes diagnósticos. E a gente observa, como diria o professor Ivanor, um tiro de chumbo, ou seja, não houve um agrupamento, né, desses solos em função das variáveis. No entanto,
eu destaco para vocês o índice mineralógico de alteração, que teve, né, o maior coeficiente nesta análise, e isso, então, nos indica que é um índice, né, capaz de medir com maior eficiência essa variabilidade, né, do intemperismo desses solos sedimentares. Sendo assim, partimos para a análise desse índice, né, tomando em consideração aqui, né, como tratamento os horizontes diagnósticos. Então, a gente separou por cores os solos que são da depressão periférica estão em azul e os solos da planície costeira em vermelho. E a gente verifica a variação, sendo o 100 o valor máximo e o 0, né, menores valores à esquerda. As setas indicam a quantidade, né, ou a porcentagem, nesse caso aqui, está em termos relativos, de minerais passíveis de intemperismo. Então, é um índice bem interessante para a gente olhar e comparar em escala regional esses índices. E a outra facilidade desse índice é que eu consigo classificar de uma forma bastante didática, né, solos que são de intemperismo incipiente, fraco, moderado, alto ou muito alto. Então, como conclusões, a gente pode afirmar que os solos sedimentares do Rio Grande do Sul apresentam um estágio de intemperismo que variam de moderado a muito alto, e de que o índice mineralógico de alteração se apresentou mais eficiente para mensurar e comparar o desenvolvimento pelológico dos solos sedimentares em escala regional. Agradeço a atenção de vocês e a gente fica à disposição depois para mais questões. Obrigado.